Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Antes de trazer a palavra, eu vou louvar o Senhor nessa noite também. Vou louvar o Senhor com esse cântico que tem como título A Melhor Coisa. A melhor coisa que a gente fez em toda a nossa vida foi aceitar Jesus. Quem souber, louva comigo nessa noite. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. Quem sabe canta. A melhor coisa em toda a minha vida, em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Realmente essa foi a maior decisão que tomamos na nossa vida. Mudou a nossa vida tanto nessa esfera terrena quanto na esfera espiritual. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas desfalecendo tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, por se revelar a nós. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria aqui de compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês. A gente vem, acho que está com uns 15 a 20 dias que a gente pregou aqui sobre a bênção de Deus no lar dizimista. Hoje eu vou tratar desse assunto de novo. Na verdade, a nossa região vem trabalhando esse tema. Praticamente todas as igrejas estão aí com a campanha Semeando com Generosidade. E eu acho que em breve, acho que é no próximo mês, abril, a gente vai receber essa conferência aqui, 2 dias, uma sexta e um sábado, com esses 2 temas. Virá dois obreiros ministrar durante 2 dias sobre contribuição financeira, dízimos e ofertas. E aí a gente está aproveitando para já ir familiarizando os irmãos
com relação a esse tema, que a gente prega pouco, né, sobre esse tema, mas é muito importante eu digo, porque a obra de Deus, ela depende do fator financeiro, ela não é feita sem essa área, né? Ela não é só feita através de atos espirituais, no sentido de uma oração, resolver qualquer problema, pagar contas, enfim, a obra de Deus aqui na terra, enquanto ela estiver aqui na terra, ela vai depender do setor financeiro. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto da palavra de Deus, que se encontra em Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Malaquias 3:10. Você pode pegar Mateus voltando, primeiro livro antes de Mateus. No capítulo 3, versículo de número 10. Quem encontrou diz amém. Passamos a ler que diz assim o texto sagrado: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Louvado seja Deus. Só esse versículo mesmo. Meus irmãos, eu gostaria novamente de refletir com você um pouco sobre esse tema, que no decorrer dos tempos tem sido assim meio que banalizado por alguns líderes e igreja que usurpa, que explora a fé dos fiéis. Existem aquelas distorções, né? Igrejas que exploram a fé dos irmãos. Mas o dízimo, ele é, acima de tudo, bíblico. Ponto. Apesar de alguns banalizarem ao ponto de se tornar um tabu, pregar sobre dízimo em um púlpito de uma igreja. Porque os obreiros pensam, não, os irmãos vão achar que eu estou querendo usurpar também a fé deles. Os irmãos vão pensar, não vou pregar porque os irmãos vão pensar que eu estou querendo ganhar dinheiro em cima deles. E não é, meus irmãos. Dízimo é bíblico. E nessa noite eu quero refletir com vocês somente no que a Bíblia diz. Eu não quero passar do que a Bíblia diz. Falar nada além do que a Bíblia diz, do que está escrito, na verdade. Só que quero adiantar para você que o dízimo é bíblico. O dízimo, além de ser bíblico, o dízimo é neotestamentário. O que é isso? Neotestamentário. Ele tanto está escrito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, como você queira dizer, ou no Último Testamento, Novo Testamento. Então ele é neotestamentário, ele não foi abolido
com a graça. Chegou a graça de Deus, e aí o dízimo que era da lei, que alguns chegam a dizer isso, que o dízimo na verdade não é da lei. Essa é outra verdade que a gente precisa entender. E aí tem pessoas que dizem, não, o dízimo era coisa da lei, hoje nós estamos da graça, não precisa mais dizimar. Isso aí é outra heresia, meus irmãos. É outra distorção bíblica. O dízimo, na verdade, ele sempre existiu antes da lei. Ele é neotestamentário, ele tanto está escrito no Antigo quanto no Novo Testamento. O profeta Malaquias, ele profere essas palavras num tempo em que o povo de Israel tinha abandonado a tribo de Levi. Que tribo era essa? Era uma tribo sacerdotal. Uma tribo que, além de não terem recebido herança da terra prometida, eles não podiam trabalhar secularmente, pois eram responsáveis por todas as questões religiosas. Os irmãos são sabedores que quando o povo saiu do Egito, que conquistaram a terra prometida, as 12 tribos, eles herdaram terra, só que a tribo de Levi, que era uma das 12, não herdaram. Eles eram uma tribo sacerdotal, e aí eles eram responsáveis por questões religiosas, e eles sobreviviam, eram sustentados pelo povo de Israel. Os dízimos dos israelitas serviam para isso. Por isso que Malaquias profere essas palavras. Os levitas estavam ocupados com outros serviços para poder se sustentar, e com isso as atividades religiosas estavam deixando a desejar. Chegou um período na história, que foi exatamente esse período que Malaquias profetiza, que os israelitas tinham deixado de dizimar, não estava devolvendo o dízimo. E aí os levitas se viram obrigados, eles se viram obrigados a trabalhar para se sustentar. E Malaquias, ele profere essas palavras dizendo, olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Porque não estava tendo mantimento, meus irmãos. E aí o povo é convocado a trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento, para que a tribo de Levi pudesse exercer suas atividades sacerdotais. E nessa noite, o primeiro ponto da minha mensagem é a origem do dízimo. Qual a origem do dízimo? Onde foi que começou isso? Quem inventou isso? Na verdade, o dízimo, meus irmãos, é mais antigo do que o cristianismo. Mais antigo do que a lei. Por exemplo, templos no Antigo Egito, na Grécia, em Roma, eles já cobravam tributos, desde 1500 a.C. Esses tributos eram doações, dinheiro, animais, armas, frutas, água. Em 585, já depois de Cristo, a Igreja Católica institucionalizou o recolhimento do dízimo, estabelecendo uma quantia de 10% no Concílio de Macon. Um rei franco chamado Carlos Magno expandiu a prática conforme
alargava seu império no século IX, difundindo a cobrança nas regiões conquistadas. E com o tempo, até os governos entraram nessa jogada. A igreja permitiu reis cobrarem dízimo mediante o compromisso de expandir a fé cristã. Os irmãos são sabedores que teve uma época que a igreja católica ela tinha parceria com o Estado. E aí o Estado, eles entraram nesse acordo de permitir o Estado cobrarem dízimos, mediante o compromisso de expandir a fé cristã. O Estado permitir que a igreja se expandisse. Diego Omar Silveira, um historiador da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que com a separação entre a igreja e o Estado, a partir do século XVIII, o dízimo voltou a ser um tributo exclusivamente religioso. E voltando mais atrás, ainda na história, meus irmãos, sobre a origem do dízimo, a origem do dízimo perde-se no tempo. Ninguém sabe quando começou a ser recolhido o dízimo. Ninguém sabe. É uma origem que se perdeu no tempo, presbítero José Vitoriano. Foi muito antes de Moisés, muito antes de Abraão, muito antes de Jacó. Sabemos que a primeira referência bíblica a respeito de dízimo está em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Sendo que no caso de Abraão, não foi do fruto da terra ou de rebanhos, e sim do despojo de guerras, que também era um costume observado nos tempos antigos. Está escrito em Hebreus 7, versículo 1 e 2, que Abraão, ele deu o dízimo dos despojos de guerra. Agora, o que vale destacar aqui, meus irmãos, é que Abraão já tinha consciência da necessidade de dizimar. Então não foi algo que ele criou, né? Que se ele já tinha consciência, ele já tinha escutado. Não foi ele que criou o dízimo, já era costume. Ou seja, o dízimo já existia. E no decurso da história, você vai ver homens seguindo esse exemplo de outros. Por exemplo, Jacó, no capítulo 28, versículo 18, até o 22, ele faz uma espécie de voto a Deus. Senhor, se tu for comigo nessa jornada, me abençoarem, eu vou dar o dízimo de tudo. Claro, no caso de Jacó, em outra circunstância, no caso de Jacó, ele está sendo grato a Deus, se Deus o acompanhasse na sua jornada. Esse é outro fator, outro motivo de sermos dizimistas. Diga comigo, ser dizimista é ser grato a Deus pelas bênçãos recebidas, pelas que eu estou recebendo e as que ainda vou receber. Isso é ser dizimista, é ser grato. Porque ser dizimista é uma atitude de fé. Os dízimos nos dias de Moisés,
Nos dias de Moisés, os dízimos exerciam um papel fundamental na vida dos israelitas, principalmente na área religiosa, meus irmãos. Porque, além de servir de suprimento para a casa do Senhor, os levitas, como já falei, tribo sacerdotal, eram mantidos com ele. Imagina aí comigo, alguém que depende do dízimo para expandir a obra, para fazer a obra, para resolver as questões de cunho religiosos, e de repente os irmãos resolvem não dizimarem. Há um padecimento, a obra sofre, a igreja padece, a missão é retida. E aí, meus irmãos, a gente sofre junto também. É impressionante na história que quando o povo se afastava de Deus, quando o povo esfriava a comunhão com o Criador, eles paravam de dizimar. Você pode estudar isso, que você vai ver. Quando o povo se afastava de Deus, da comunhão com o Criador, eles paravam de dizimar. E aí a tribo de Levi, a casa do Senhor, começava a padecer. Então, eu penso, diácono José Pedro, eu penso que parar de dizimar é sinônimo de frieza espiritual. Eu acho. Porque, historicamente, quando o povo esfriava espiritualmente, a comunhão com Deus, com o Criador, eles paravam de dizimar. Ah, mas tem pessoas que questionam. Você não conhece a minha realidade. Eu vivo disso, eu vivo daquilo, não dá. Se você não tem fé para ser dizimista, realmente não dá. Agora, se você acredita que se você for dizimista, Deus vai abrir as portas do céu, as janelas do céu, se você der com fé, em atitude de gratidão, olha, meus irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida, assim como eu estou olhando aqui para você, eu não tenho dúvida que Deus fará maravilha na sua área financeira. Porque as coisas de Deus, elas têm que ser feitas por fé. Se a gente for fazer as coisas de Deus, não tem os nomes dos dizimistas lá no mural e eu tenho que dar o dízimo, porque senão meu nome não vai estar lá no mural e os irmãos vão ver que eu não sou dizimista. Não. A gente não pode dar o dízimo tendo esse pensamento. Ah, eu vou devolver o dízimo porque eu quero ter mais prioridade na igreja. Esse também não é motivo de dar dízimo. Não é para você ser vistoso na igreja. Você devolve o dízimo porque você ama Deus, você quer cumprir com a palavra do Senhor, você tem fé que se você for dizimista, Deus vai lhe abençoar, e a palavra lhe orienta a fazer isso, e você quer obedecer a palavra. Essa deve ser a razão de ser dizimistas. Mas eu quero destacar aqui, meus irmãos, 3 bênçãos que são resultado da minha obediência à palavra de Deus. Primeiro, a primeira bênção que acontece na vida de um dizimista, acontece uma intervenção divina sobre as forças do mal
que tenta atuarem em sua vida financeira. Deus entra no meio, diz: ei, na vida financeira dessa daqui não. Você não vai bagunçar não. Porque, meus irmãos, existe pelo menos 4 demônios, José Vitoriano, que atuam na vida financeira do ser humano. A gente vai ver aí o nome desses quatro demônios. O primeiro está escrito aí em Malaquias 3:11. Vamos acompanhar? Malaquias 3:11 diz: por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro espírito que atua na vida financeira: devorador. Sabe aquela sensação de você receber seu salário e parece assim colocar num saco sem fundo? Devorou. Rapaz, tem pessoas que dizem: rapaz, recebi meu salário, não sei o que foi que eu fiz. Já escutei muita gente dizendo isso. Não sei o que foi que eu fiz com meu salário nesse mês. O bicho voou, né? Olha, se não é o devorador que está agindo nessa situação, meus irmãos. Segundo, cortador. Vamos ler aí em Joel, capítulo 1, versículo 4. Joel 1:4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Esses 4 demônios chegam e eles começam a agir. O que um deixa, o outro vai até deixar o cara sem nada. Então, devorador, cortador, migrador e destruidor. É espiritual, meus irmãos. É espiritual. Sua vida financeira é espiritual, assim como a sua vida espiritual com Deus é a mesma coisa. Eu não acredito que alguém tenha uma vida espiritual de comunhão com Deus boa, que tem intimidade com Deus e que passa um mês sem dizimar, que não é dizimista. A outra bênção, e aí eu estou dizendo que, aqui meus irmãos, que a primeira bênção na vida de um dizimista é que esses espíritos que atuam na vida financeira, eles não têm força sobre a vida de um dizimista. Por quê? As portas estão fechadas para ele. As portas estão fechadas. Quando as brechas estão fechadas, demônio não entra em canto nenhum, meus irmãos. As brechas estando fechadas, não há espaço. Quero também compartilhar outra bênção em Malaquias 3:10, que diz que Deus colocará diante de nós janelas abertas.
Outra bênção, janela aberta. Essas janelas abertas é a mesma coisa de Deus estar dizendo: olha, você sempre terá acesso, para o dizimista sempre haverá acesso aos céus. Dá uma conotação de que Deus estava falando, é que para o obediente, sempre existirá acesso aos céus. Não há bloqueio, não há barreiras. A outra bênção de ser dizimista é que a sua igreja, a instituição que você faz parte, que cuida de você, que zela pela sua vida em todos os sentidos, terá mantimento. Terá mantimento. Olha, eu quero compartilhar aqui uma verdade que eu sei que vocês vão concordar comigo. Principalmente nós pentecostais. A gente tem a tendência de colocar a culpa tudo no diabo. Porque realmente ele, tudo que é ruim vem dele mesmo, né? Tem influência dele. Mas, meus irmãos, apesar do bicho ser ruim, me permita destacar aqui uma verdade, que eu sei que você vai concordar comigo. Existem situações, reflita comigo, existem situações de padecimento da obra. Às vezes, a obra de Deus está em estado de miserabilidade. E que o culpado não é Satanás. O culpado, o diabo é culpado, a igreja está sofrendo, rapaz. Faltando isso, faltando aquilo. Às vezes, Satanás não é o culpado. E quem é o culpado? Nós. Nós que fechamos as mãos para contribuir na obra de Deus. Nós que encolhemos os braços para não contribuir na obra do Senhor. Vale a pena contribuir no reino de Deus, meus irmãos. Vale a pena você investir no reino de Deus. Você sabia que você é fruto de um investimento de Deus na sua vida? Deus investiu tudo que Ele tinha em você. Ele investiu o próprio Filho dEle, para que você fosse resgatado. E aí a gente não quer investir na obra. Estou orando pela obra. Tem situações na nossa vida que a atitude é mais importante do que a oração. Sabe você chegar na casa de alguém que está passando fome, está sem o prato da alimentação, sem o almoço, sem a janta, sem a refeição, e você diz: irmão, irmã, vamos fazer uma oração? Funciona não. Se você tem que ir em casa e trazer o alimento e dizer: olha, está aqui, faça o alimento e faça a refeição. Porque fé sem obra é morta, meus irmãos. E aí, quando deixamos de ser dizimistas, a igreja sofre, as atividades religiosas são resumidas, às vezes até definhadas. O obreiro, coitado, padece para cumprir com seu chamado. A minha palavra para você é:
seja dizimista. Ah, eu já sou. Continue sendo. Continue sendo dizimista. Louvado seja Deus. Os dízimos nos dias de Jesus. Vamos ler aí Mateus 23, 23? Por favor. Porque tem pessoas que dizem, não, dízimo é decorrer do Velho Testamento. Novo Testamento? Não existe esse negócio de dízimo mais não. Tem pessoas que dizem, pensam dessa forma. Olha o que Jesus falou sobre dízimo, meus irmãos. Mateus 23, 23. Capítulo 23, versículo 23 e o 24. A gente vai ler juntos. Diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Louvado seja Deus. Olha, vamos entender esses dois versículos? Antes de tudo, vale destacar que era ordem de Deus de que tudo que os judeus recebessem, desse os dízimos. Os judeus, o judeu praticante, eles eram dizimistas, me permita usar a expressão, eles eram dizimistas por natureza. É igual a gente aqui, a gente mora em um país que foi colonizado por outro país católico. A gente naturalmente já nasce católico, né? No Brasil. Se você não vem de um berço evangélico, naturalmente você já nasce católico. Para um judeu, ser dizimista era algo natural. Ele já era a ordem de Deus que desse o dízimo. Isso está escrito em Levítico, capítulo 27, versículo 30 e versículo 34. A gente vai ler esse texto também, meus irmãos. E aí a gente encerra já. Estou bem pertinho de concluir. Levítico 27, 30 até o 34. A gente vai ler. Diz assim aí. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então era uma ordenança de Deus, o judeu ser dizimista. Por isso que Jesus, eu acredito que por isso que Jesus falou pouco sobre dízimo, porque já era algo normal do judeu, era algo natural, um judeu ser dizimista. Outra verdade que vale destacar, e a gente conclui já, é que a prática do dízimo nos dias de Jesus, ela teve um período que estava sendo uma prática legalista, e revestidos de uma falsa espiritualidade. Aí foi onde Jesus precisou fazer uma rápida abordagem sobre dízimo.
sobre o assunto. Esse texto que nós lemos aí, Mateus 23, 23, diz: Jesus estava dizendo que uma coisa não pode existir sem a outra. Por quê? Os judeus, eles estavam sendo dizimistas, mas estavam esquecendo do juízo, da misericórdia, do amor. Aí Jesus acrescentou, Jesus disse: olha, uma coisa não pode existir sem a outra. E acrescentou: deveis fazer essas coisas. O quê? Viver o juízo, a misericórdia, o amor, etc. Sem omitir aquelas, ou seja, sem deixar de ser dizimista. Então, precisa-se fazer as duas coisas. Era isso que Jesus estava dizendo. Para concluir, já no Novo Testamento, nas cartas apostólicas, principalmente o apóstolo Paulo, ele falou pouco sobre dízimo, também porque não tinha necessidade de falar. Era pouca necessidade de se falar sobre dízimo. Por quê, meus irmãos? A igreja do primeiro século, eles devolviam mais do que o dízimo. Tinha alguns, José, que eles vendiam as propriedades e jogavam nos pés dos apóstolos. Aí, imagina aí, o apóstolo ia falar: ok, você precisa ser dizimista. Tinha necessidade, alguém que estava dando tudo já. Por isso que não houve tanta necessidade. Com o passar do tempo, infelizmente, meus irmãos, como eu falei no início, talvez por causa de usurpadores da fé cristã, pessoas que usam da boa vontade dos irmãos para tirar tudo que os irmãos têm, com o passar do tempo, as pessoas, talvez esse seja um dos motivos que as pessoas se tornaram avarentas para serem dizimistas. Mas olha, você que conhece a palavra de Deus, que ama a Deus, que tem comunhão com o Senhor, apesar das pessoas, de muitos estarem usando de má fé, não deixe de ser um dizimista, uma dizimista, um ofertante. Pois, além de você estar sendo abençoado, você está abençoando a obra do Senhor. E está sendo obediente, à palavra de Deus. Essas pessoas que usam de má fé, que usurpa a fé cristã, pode ter certeza, se eles não pagaram o preço aqui na terra, eles pagarão o preço na eternidade. A sua parte é ser obediente ao Senhor. Isso é tudo que importa. Que Deus lhe abençoe em o nome de Jesus e que você possa ficar com essa palavra no seu coração, no nome do Senhor.